Boa tarde, sou eu, Amanda Cunha, aqui da Amanda Cunha Advogados Reunidos. Bom, eu vou fazer um post agora, estou aqui para falar sobre uma situação que a maioria já está ciente. Ele é voltado tanto para as pessoas das minhas páginas profissionais, meus clientes, como para os meus colegas do Movimento Advogados Unidos. Quem não sabe, nós advogados, reunimos e estamos reunindo, está crescendo, um movimento para salvaguardar os direitos dos advogados, para defendê-los em face de vários abusos, várias omissões do direito. Peço desculpa, estou com uma criança aqui perto, fazendo um pouquinho de barulho, mas nada que vai atrapalhar nosso trabalho. Dito isso, então a gente está organizando esse grupo justamente para dar um socorro. Por exemplo, vai ter uma situação, a gente está montando agora núcleos, tipo o advogado da ordem, para ajudar advogados a atender e ter uma audiência onde esteja ocorrendo um abuso, nem que seja para servir de testemunha, para ajudar. Nem sempre vai ter um advogado disponível na comarca, né? Principalmente, por exemplo, São Gonçalo, um pouquinho menos, tem menos gente, mas a gente espera que vá adicionando pessoas. Então é indispensável o comprometimento e a adesão de advogados que realmente querem uma evolução e querem uma manutenção do certo, querem que o judiciário aplique o direito, simplesmente isso, que ele pare de legislar quando não houver omissão da lei, né, que ele aplique a jurisprudência, que ele respeite súmulas do STJ, porque o judiciário do Rio de Janeiro ele está legislando, ele está ultrapassando essas normas. Então, eu ouvi uma frase no sábado, ela não tinha um autor, então, mas é uma citação. Eu gostaria, depois eu vou procurar a fonte. É uma frase simples, mas eu achei ela de extrema beleza na sua simplicidade. A frase, estou lendo aqui, não tem teleprompt. A frase é: nunca deixe nada desviar você de vencer. Bom, nunca deixe nada desviar de você, dos seus focos, das suas metas, dos seus sonhos que a gente pode fazer. Sonhos nada mais são do que objetivos, desde que a gente faça por onde estabelecer uma meta, perseguir essa meta e fazer. É muito difícil às vezes a gente criar um hábito para o sucesso ou hábito para vencer uma determinada coisa que a gente queira, mas é indispensável a disciplina e a produtividade para isso. Bom, mas voltando para o foco desse post agora, tem umas sugestões acerca do movimento que eu gostaria de dar para incrementar o sentimento de unicidade e de efetividade do movimento. Muitas vezes o pessoal fala assim que foram 300 pessoas no ato, a gente gostaria que fosse 2.000, 3.000, sim, a ambição é até 30.000, mas tudo tem que começar de algum lugar. E para isso eu gostaria de trazer um filme que eu vi na sexta-feira, mas eu já vi várias vezes, na verdade é um documentário, uma biografia. O nome se chama, eu vou botar nos créditos do vídeo, vou botar embaixo, o nome do filme, do documentário se chama Larry Kramer, No Amor e na Raiva. Bom, ele trata de um ativista que foi primordial para o tratamento do HIV e da AIDS, no outbreak, no surto dos anos 80, que todo mundo conhece. Resumindo, os Estados Unidos resolveram ignorar o que se na época chamava de câncer gay da praga, e o FDA, que é a regulação de medicamentos dos Estados Unidos, simplesmente não liberava os remédios e as pessoas morriam como moscas de doenças que não matavam nem bebês. Todo mundo sabe que a AIDS, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida, ela tira a imunidade da pessoa quando ela está efetivamente doente, quando deixa de ser só portadora do vírus, e nessa época essa fase era indissociável. Então essa pessoa, o Larry Kramer, que a gente pode achar no Facebook inclusive, perdão, ele é uma pessoa incrível. Ele lutou muito, ele fez sozinho, ele criou um movimento incrível de saúde. Primeiro foi um centro de crise de saúde para os gays, mas na verdade se estendeu quando se descobriu que ela era um vírus democrático, ela não vê condição social, não vê raça, não vê condição sexual também. Então ele foi primordial para todo mundo, para o mundo LGBT e para o mundo hétero também. Graças a ele, graças às investidas dele junto à Casa Branca, junto a órgãos internacionais, entrevistas
imensas, cheias de raiva, por isso que é no amor e na raiva. Graças a ele, a gente tem tratamentos realmente eficazes que eram negados. Inclusive, os desenvolvidos na Europa, ele conseguiu trazer. Então, eu aconselho muito porque começou com uma pessoa só. Então, começou com uma pessoa só, com um grupinho pequeno, e virou uma coisa que beneficiou literalmente o mundo inteiro. Então, eu acho extremamente inspirador a postura dele. Ele é um dos meus heróis pessoais, eu acho ele uma pessoa incrível e ele é de admirar muito, né? Então, eu acho que é o seguinte, se nós vamos fazer algo, se nós estamos fazendo algo que ninguém fez antes, que é uma classe reunida sem ser taxada por uma organização, sem ter subsídios de uma organização, é importante demais que nós vejamos essas atividades, esses ativistas visionários que combateram o poder em prol de um bem maior, que nesse caso citado foi a saúde. Eu também recomendo aí, são filmes, mas todos baseados em história real. Todos eu vou botar no vídeo ali embaixo. Um não tem tradução para o português, então The Normal Heart, que é escrito pelo Larry Kramer, é um filme semi-biográfico, também trata do mesmo tema, mas é com Jim Parsons, The Big Bang Theory, Marco Ruffalo. Então vocês vão, eu acho que além de ser um filme muito bem feito, ganhador de diversos prêmios, é um filme que mostra bastante essa questão do ativismo e de como ele foi eficaz, né, na luta pelos direitos acerca da saúde, no que se concerne ao HIV. Nós temos também a confirmação com a Kerry Washington. Quem conhece Scandal sabe quem ela é, mas é uma atriz americana de muito sucesso, afro-americana. Ela fez esse filme também baseado numa história real acerca do assédio sexual de um indicado para a Suprema Corte dos Estados Unidos. E ela levou isso à frente sozinha. Ela enfrentou o poder judiciário sozinha. Então, assim, depois, logicamente com apoio, mas com muito menos que a gente, e sendo julgada pelas pessoas, pela sociedade, taxada. Ela era professora de direito. Então, assim, é um filme também que traz essa força que todo mundo precisa entender, que não é preciso, para começar, 100 mil pessoas. Com uma pessoa com ideal, ela consegue fazer a diferença. Aí a gente tem Gandhi, né? Enfim. Então, o que acontece? O que esses filmes passam, o que o nosso movimento também passa, é que não há receio. Nós vamos ser uma força só. Então a gente vai mostrar que a lei ela não pode ser manipulada por meio para benefícios obscuros. Porque apontar, dizer, olha, isso, é aquilo, é muito fácil. A gente até imagina por que as coisas estejam ocorrendo da forma como estão ocorrendo. Mas, de fato, é obscuro, né? Então é muito triste a gente ver que toda a nossa dedicação está sendo jogada pelo ralo, às vezes por motivações não tão nobres quanto as que nós temos. Uma coisa que muito me magoa é taxar o cliente, o nosso cliente de litigante quanto mais. Tem um post completo sobre isso que eu vou fazer depois. Bom, eu fiz umas anotações, eu gosto de falar espontaneamente, com o tema já na mente, mas eu faço muitas anotações, justamente para mim, as coisas vêm, eu penso muito aceleradamente, então eu faço anotações para não perder, faço grave e tal. E uma coisa que eu achei legal para o movimento e também para chamar a atenção da sociedade, que uma vez reunidos, a ideia central é barrar o judiciário desse caminho obscuro que ele está nos levando. Desculpa a repetição da palavra, mas é a que mais me ocorre. Ele está seguindo um caminho perigoso, criando precedentes perigosos para o estabelecimento da impunidade na justiça generalizada no Brasil. Então, eu acredito o seguinte, nós não podemos permitir que o judiciário nos leve novamente a esse retrocesso, que ele queira nos impor novamente a fase de irreparabilidade do dano moral, do dano punitivo, que ela se presta justamente para desestimular a prática criminosa em face do consumidor, né, na área civil. Então, enfim, um país, exemplo de vários países desenvolvidos, um país ele não cresce, ele não se desenvolve socialmente, economicamente, sem que o cidadão ele tenha acesso aos serviços básicos, públicos, básicos, saúde, educação, e um deles é o judiciário. O judiciário, até pouco tempo, apesar de todos os seus defeitos, ele era um dos poucos órgãos que dava voz ao cidadão mais simples, ao cidadão mais comum, desde que
representado de uma forma correta. Então, nós estamos vivendo do final do ano passado para cá, já tem um tempo sim, mas de forma mais contundente, injustiças tão reiteradas e que atropelam tanto as determinações legais, que é de assustar o nível que chegamos. Então, o cidadão, para ter acesso a esses serviços, ele paga impostos. Então, a gente tem que entender que não pode ser negada a ele o acesso à justiça, que é o que mais nos interessa aqui no momento. O direito atrasado é um direito negado. Então, esse conceito não foi absorvido pelo nosso judiciário. Porque cada vez que ele extingue uma ação por incompetência territorial, sendo que esta não está ocorrendo, ele está negando o direito, ele está atrasando o direito da pessoa. A prorrogação de competência, se ela não for arguída em sede de defesa, não há que se falar na extinção por ofício, como a gente tem visto através de um enunciado. O enunciado seria para falta de previsão legal, não é o que ocorre. Bom, a gente tem que encarar o fato de que nada nesse país tem qualidade. Nada público nesse país tem qualidade. O privado está em causa absoluta muito antes da crise econômica. Então, já que a gente não tem, como eu disse anteriormente, a única instituição que parecia dar uma guarida às pessoas mais vulneráveis era o judiciário. Então, nós somos advogados. Nós lutamos pela nossa profissão. Eu estou lendo aqui minhas anotações. Nós lutamos pela nossa profissão e carreira, obviamente. Mas, antes de tudo, nós juramos honrar a lei e a sua administração. E nós não podemos admitir que o órgão judiciário vilipendie o cidadão mais do que os demais órgãos já fazem. Ele já tem negado a saúde, ele já tem negado uma educação de qualidade. Os governantes não respeitam o poder do voto, eles não dão a contraprestação que eles prometem. Não é ingenuidade querer que o governante faça o que se propôs a fazer. Então, nós, como cidadãos, já somos muito vilipendiados. Então, a gente não pode permitir que o Poder Judiciário nos vilipendie ainda mais, negando gratuidade de justiça, fora da lei, do artigo 99 do novo Código de Processo Civil, enfim. A gente tem visto aí coisas tenebrosas nas sentenças, negando tutela, negando gratuidade. E pessoas que realmente precisam. O que vai acontecer com essas extinções? A gente vai inflar as varas cíveis, que por sua vez tem problemas com gratuidade, mas não adianta, o inchaço do judiciário só se resolve com a prestação jurisdicional correta. Então, dito isso, eu gostaria, por exemplo, de me dirigir aos juízes. Bom, é tipo um pronunciamento, modestamente falando. Bom, vocês, juízes, já pararam ao menos uma vez para pensar no sofrimento, na indignação e sensação de impotência e perplexidade ante o seu reiterado comportamento de desprezo à simples aplicação da lei, de desprezo àquela violação cometida por uma empresa, por um ente privado, por um ente público, e que leva à necessidade da judicialização? Nem sempre a resolução administrativa é possível. Então a gente tem que dar uma voz e a gente tem que dar uma chance para o cidadão se utilizar do acesso à justiça, que é garantido constitucionalmente. Então não podemos permitir juízes, principalmente assim, de juizados especiais que foram criados para desinchar o judiciário, as varas cíveis, as varas criminais, enfim, que eles deveriam trazer mais celeridade, não trazem. Nós não podemos permitir que eles continuem vilipendiando e não prestando o serviço que se procura a reparação através de vocês. Então a gente gostaria de pedir que a gente acha o seguinte: não é possível que seja pedir muito, que antes vocês estarem com a estabilidade de vocês, com o salário e os benefícios que eu considero extremos. Já visto uma pesquisa que eu fiz dos juízes americanos e europeus, eles não têm nenhum benefício como o Brasil. Auxílio educação para os filhos maiores de 24, não tem auxílio educação para os filhos, eles não têm auxílio residencial, eles não têm auxílio para roupa, porque o que se entende, como a nossa Constituição diz, o seu salário ele deve servir para isso. Então, você recebe proventos, você deveria
prover a sua família desses serviços básicos de saúde, pagar o seu plano de saúde, enfim, no máximo então um desconto como todo empregado faz na sua empresa. Bom, então o que acontece? A gente acha, reitero, retomando esse raciocínio, que não é pedir muito que, diante do pagamento tempestivo de vocês, que não é pequeno, não é pouco, que custa muito aos cofres públicos, que é pago pelos cidadãos aos quais vocês estão negando esses direitos, que vocês julguem as ações de acordo com como elas se apresentam, de acordo com a lei vigente. Gostaríamos que vocês parassem de legislar e que vocês parassem de pegar um enunciado e atropelar a Constituição com eles. Tem uma hierarquia, nós temos a hierarquia das leis, ela deve ser respeitada. Não havendo ausência de previsão legal acerca de um tema, se faz mandatória a aplicação da lei vigente. Então, seja qual for o motivo para os inexplicáveis eventos recentes, onde vemos uma operação, uma atuação contundente contra o jurisdicionado, nós pedimos que parem. Por favor, com toda a nossa reverência ao cargo, com o nosso respeito, a gente pede que vocês parem para pensar e parem de agir dessa forma. Vocês peguem o processo, abram o processo, leiam, apliquem a lei vigente. Se tiver que dar improcedência, que ela seja dada porque não há elementos nos autos que configurem aquela violação. E outra coisa que está fora aqui do meu roteiro. Existe uma determinação do 373, inciso 2, que o réu, por exemplo, ele deve comprovar a extinção do fato constitutivo, não sei de cabeça, modificativo e extintivo do direito do autor. Não está acontecendo. O que está acontecendo é que os autores apresentam dossiês com provas, o réu vem com uma contestação minúscula, contraditória, às vezes nem é do processo, você vê que não é daquele processo, e ele ganha o autor que provou ganha uma improcedência. Então, isso está obscuro, isso está estranho, a gente só quer que vocês leiam o processo. Principalmente as jurisprudências, elas vão estar bem interessantes. Agora, a gente gostaria que vocês dessem uma atenção especial. A gente vai trazer jurisprudências muito, muito relevantes para os processos e tópicos também. Então, a sua função é a escorreita prestação jurisdicional. Tanto que tem que ter muito conhecimento e tem que ter um caráter ilibado, né? Uma conduta ilibada. Então, a gente entende que não pode haver interferência para a aplicação da lei correta ao jurisdicionado que ele procura. Então, a sua função sendo a necessidade de ser escorreita a prestação jurisdicional, pura, simples e sim objetiva. Não precisa subjetivar tanto. Ela pode ser objetiva, a aplicação do direito é essa. Provou-se aquela situação, há uma determinação legal, ela que deve ser aplicada. Não precisamos de grandes interpretações quando o fato constitutivo do direito está lá demonstrado de forma irrefutável. Então, os fatos são apresentados, são comprovados sem controvérsias. Então, não cabe ao magistrado problematizar o que já se encontra estabelecido. O que a gente quer dizer com isso? Se já tem um fato, já tem a prova, que houve uma violação efetiva, por exemplo, a gente junta a fatura, a gente junta contrato, a gente junta a ligação, que precisa ser reproduzida em sede de juizado, está na Lei 9.099. E eles ficam se recusando a passar os CDs. Eu transcrevo, mas eu acho um trabalho ingrato, uma vez que é obrigatório a ser utilizado de todos os meios, para dar a defesa correta, tanto para o autor, quanto para o réu também. Então, a gente ter que recorrer a denúncias para órgãos superiores é muito, muito complicado. Então, a gente vai encerrar aqui que a sua produtividade ela não está atrelada a ficar extinguindo e dizendo que finalizou tantos processos. A sua produtividade está atrelada à boa prestação jurisdicional e à boa aplicação do direito, que é para isso que vocês estão aí. Nós estamos aqui para fazer a administração da justiça e para prover uma regular administração da justiça. Então, se o advogado ele não pode ter uma falha, vocês gostam muito de achar fraude e depois ficar colocando lá. A gente vê páginas e páginas de fraude, mas a gente tem desembargador vendendo sentença, gente que julga a vida dos outros vendendo sentença, juiz vendendo sentença. Então, há de se prestar atenção que as irregularidades encontradas entre magistrados e juízes é muito maior do que entre advogados. Eu, por exemplo, não pego parte que não me traga um conjunto substancial da prova dele, do problema que ele traz para mim. Então, por derradeiro, depois a gente quer ampliar isso, nós queremos pedir isso, que vocês parem
Pensem que a médio prazo isso não vai ser bom para ninguém. Eu não vejo um país que mantenha juízes num lugar que não tem problemas jurisdicionais. Se não há problema judicial, não há por que manter juízes. Então vai começar uma exoneração em massa. Para que eu vou continuar pagando um funcionário, um servidor público, essa palavra servidor tem que ser destacado, se não há para que servir nada? Se ele não tem que servir nada, se ele quer ficar no gabinete extinguindo para não exercer sua função, a função para a qual foi admitido, não há por que mantê-lo no cargo, então você transferido para lugares complicados, até, enfim, também exonerar por desnecessidade da existência da função. E por derradeiro, eu já falei isso, mas vamos dizer que seja uma saideira, a gente vai falar também mais elaboradamente, vamos parar falando aqui assim de forma leiga, a gente podia parar de querer ficar humilhando advogado em audiência. A gente gostaria de lembrar que não há hierarquia e que os advogados não estão sozinhos, e não estou falando de delegados da OAB. Nós temos colegas que vão atendê-los lá, então vão ser testemunhas, nós vamos chamar quem estiver na sala de audiência, a gente não tem medo, entende? E a gente precisa que o judiciário esteja do nosso lado, do lado da sociedade, seja réu, seja autor. A gente não quer que ninguém sofra nenhum tipo de injustiça. A gente, quando fala de um dano moral absurdamente alto que um juiz conseguiu, a gente também não quer tirar o direito dele, não. Mas se ele teve um problema que seria taxado mero aborrecimento, e ele ganha a sentença, o advogado pede 24, ele ganha 24, nosso cliente também tem direito de ganhar. Não é por ser juiz que você tem mais direito de ganhar do que o cidadão. Como disse a ministra Carmen Lúcia, ela começou a posse dela dizendo que saudava a autoridade maior, o povo. Essa humildade que está faltando no restante dos magistrados brasileiros. Então a gente tem que diminuir o ego e tem que aumentar o trabalho. E é isso que eu espero que o nosso movimento, que se insurge contra diversas arbitrariedades, traga para vocês. Então, por favor, parem de piorar a situação do jurisdicionado brasileiro, do cidadão brasileiro, que já se encontra extremamente problemática. É só o que a gente pede. A gente só quer o nosso trabalho, exercer nossa função e que vocês exerçam a função de vocês.